Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente fala sobre densidade dos gases, ok? Olha só, densidade é uma grandeza já muito conhecida normalmente de todo mundo, né? Todo mundo sabe, ou é bastante comum saber, que densidade ou massa específica é a relação entre massa e volume, né? Então, a relação entre massa e volume é o que nós chamamos de densidade. Só que existe um detalhe, né? Não ia ser tão simples assim, fala sério. Você sabe que densidade é a relação entre massa e volume. Mas não é assim que normalmente a gente calcula a densidade para um gás. Existe uma outra forma de se determinar outra relação, né, entre as variáveis de estado de um gás e assim a gente chega na densidade. E é fácil você determinar isso. Como? A gente parte da equação de Clapeyron, aquela segunda versão, que tem a massa de um gás. Então lembra comigo aqui, ó. Vou até colocar assim, ó. Lembra da equação de Clapeyron? PV igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Para você chegar numa equação que calcula a densidade de um gás, basta dar uma mexida nessa equação de Clapeyron que você chega fácil. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Simplesmente, ó, vou pegar o volume, vou passar para o outro lado dividindo. Passando o volume para o outro lado dividindo, vai ficar assim, ó, pressão é igual a... Em cima ficou M, R, T, embaixo ficou o volume vezes a massa molar do gás. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui a relação, vou colocar de azul, entre massa e volume. E o que é a relação entre massa e volume? Não é densidade? Então a gente já tem a densidade na nossa equação. Isso daqui, ó, é exatamente a densidade dos gases. Portanto, pressão é igual a, ficou em cima da divisão, densidade vezes R vezes T sobre a massa molar. Como o meu objetivo é determinar a densidade de um gás, isola ela. Vai ficar assim, ó. Densidade é igual a... Ó, massa molar passa para o outro lado multiplicando. Então, ficou pressão vezes a massa molar. R e T passa para lá dividindo sobre R, T. Pronto. Nós chegamos numa relação entre a densidade e as variáveis de estado de um gás. Uma informação importante, é importante você observar o seguinte. Analisa comigo na equação da densidade. Ó, qual a relação entre a densidade e a massa molar do gás? É uma relação direta, ou seja, quanto maior a massa molar, maior a densidade do gás, certo? E qual é a relação entre a densidade e a temperatura? Ora, densidade com a temperatura são inversamente proporcionais, portanto, quanto maior a temperatura, menor a densidade de um gás. Então, é assim que você determina a densidade para um gás. Onde nós podemos aplicar isso? Algumas situações interessantes. Ó, aqui eu tirei da internet uma foto dos balões da Capadócia, né? Deve ser muito legal voar num treco desse aqui. Ó. Olha só, por que um balãozinho desse voa carregando a gente lá para fazer nossa viagem turística? Lembra? Densidade é PM sobre RT, não é isso? Como o balão funciona? Ora, lá no balão existe um queimador que queima um combustível aquecendo o gás dentro do balão. Como ele aquece o gás dentro do balão, aumentando a temperatura do ar dentro do balão, isso diminui a densidade do ar dentro do balão. Diminuindo a densidade do ar, a tendência é o balão subir no ar atmosférico. Então é assim que funciona os balões lá da Capadócia, assim como qualquer outro tipo de balão, certo? Quando você tem balões de festa, por exemplo, a situação de pressão e temperatura é a mesma do gás dentro do balão e do gás fora do balão, certo? Então, para que esses balões flutuem, você precisa colocar aqui algum gás que seja menos denso que o ar atmosférico. Acontece o seguinte, ó, deixa eu puxar uma setinha aqui. Ó. Lembra que densidade é PM sobre RT? Aqui, ó, PM sobre RT. Comparando o gás que está dentro do balão com o o ar atmosférico que está fora do balão. A pressão é a mesma, a temperatura é a mesma. Só que você coloca dentro do balão um gás com massa molar pequena. Se o gás tem massa molar pequena, esse gás é pouco denso, e se ele é pouco denso, ele tende a flutuar no ar atmosférico.
Tanto é verdade que normalmente o gás que se coloca nesses balões é o gás hélio, porque é um gás leve, né, de peso atômico pequeno, a massa molar dele é 4 gramas por mol só, e também é um gás nobre, então ele é um gás inerte, não tem risco de explosão, não tem risco de pegar fogo, esse tipo de coisa. É importante você lembrar disso porque lembra daquele Zeppelin, daquele Hindenburg? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma fotinha do Zeppelin do Hindenburg, certo? Esse Zeppelin era um meio de transporte na década de 30, né? Na verdade, esse Zeppelin aí, ele explodiu em 1937. Eu fiz uma pesquisinha na internet, tem alguns dados aqui sobre ele. Olha só, deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Então, esse Zeppelin, né, chamava Hindenburg, e ele era um balão, um dirigível bem grande, né? Pra você ter uma ideia, o comprimento dele era 245 metros e o diâmetro dele era 41,5 metros, porque tinha que ter um volume muito grande de gás para que ele conseguisse flutuar e assim ele navegava. O Hindenburg, que era esse dirigível, ele era alemão, né? E o governo alemão, inclusive, por orgulho e tal do feito que eles faziam, o Hindenburg tinha uma autonomia de 14 mil quilômetros. Ele podia viajar 14 mil quilômetros sem ter que parar. Então era um negócio bastante tecnológico, digamos assim, para a época. E o Hindenburg, ele explodiu. Por que ele explodiu? Porque ele usava como gás de propulsão, né, gás para ele flutuar, o gás hidrogênio. Só que o gás hidrogênio, ele é muito pouco denso, certo? Então ele funciona como para subir, né, para fazer o Hindenburg flutuar. Porém, o gás hidrogênio é um combustível muito explosivo. Aqui, só para você ter uma noção, o gás hidrogênio H2 gasoso reage muito fácil com o oxigênio O2 gasoso. Essa reação é uma reação de combustão, inclusive explosiva, né? Liberando água no estado de vapor. E aí o que aconteceu? De alguma forma, houve contato de chama com o hidrogênio, que era o gás do Hindenburg, e ele acabou explodindo. Esse filminho que eu coloquei aqui, ele vai mostrar para você um pedacinho da história do Hindenburg, não vou colocar muita coisa não, porque senão eu estendia muito a aula. Nesse acidente, morreram 35 pessoas. Ele foi em 6 de maio de 1937. Ok?